Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023, já findando ele, né? E pensando numa temática central até os confins da terra e um subtema que é pregar o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estudamos a aula passada, a lição de número 12, modelo de missões da igreja de Antioquia, e nessa lição nós comentamos sobre, ou melhor, nós objetivamos ali alguns pontos, né, e apresentamos a natureza e característica dessa igreja em Antioquia, também expomos a sua natureza missionária e também enfatizamos o seu serviço missionário, uma lição maravilhosa, e hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título O Propósito de Missões. E para comentar essa lição de hoje, nós temos aqui dois companheiros, né? Estou ladeado de dois amigos aqui. Evangelista David, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor, presbítero Davi. Maravilha. E também a presença do presbítero Davi, paz do Senhor. Pastor Valcir, evangelista David. É bom falarmos da palavra do Senhor. Uma lição tão importante, tão necessária entre os últimos tempos. Glória a Deus, né? O propósito de missões, né? Isso é muito importante se pensar. Queremos pedir a você que convide mais alguém para assistir essa programação, nos ajude divulgando em suas redes sociais, inscrevendo em nosso canal no YouTube. O nosso desejo é levar a você, professor, um pouco mais de conteúdo na preparação da sua aula. Você também que não é professor, mas gosta de estudar as lições de Escola Bíblica Dominical, esse conteúdo serve para você também. Deus te abençoe pelo carinho da sua audiência. Lição de número 13, o propósito de missões. Evangelista David, leia para nós o texto áureo. Texto áureo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A verdade prática, ela nos diz assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Os objetivos da lição, presbítero Davi? Que nessas são dois. Apontar o alvo da obra missionária. E segundo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículos 9 ao 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nele há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Após a leitura bíblica, nós vamos propriamente para o comentário do conteúdo dessa lição, pensando, o que estamos fazendo para contribuir com a evangelização na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nação e, por que não dizer, no mundo todo? O que estamos fazendo? Essa é uma pergunta que eu quero que fique norteando e permeando na sua cabeça durante essa aula. O propósito da Igreja de Cristo é o subtema da nossa lição, que acompanhou o trimestre todo,
que é o propósito neste mundo da Igreja de Cristo, é proclamar o Evangelho, da mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, até Jesus voltar. Esse é o propósito primário, né? Daí, pensando nessa introdutória, a igreja, então, ela tem esse dever, não importando língua, cultura, não importando o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e a sua mensagem de salvação. Então, essa responsabilidade, ela é da igreja, ela é minha e ela é sua. Então, vamos então pensar nisso, o que estamos fazendo para contribuir com a obra de evangelização, com a obra missionária. Pensando aqui nos pontos, nós vamos para os comentários, e o primeiro ponto é o alvo da obra missionária. E eu vou direcionar a primeira pergunta ao evangelista David, que é o fundamento da realidade salvífica, né? Nós lemos na leitura oficial de hoje, na leitura bíblica, o capítulo 5, parte do capítulo 5 de Apocalipse, né? Pensando sobre a ideia que vai dizer ali do 5:9, digno é o cordeiro digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povos e nações. Evangelista David, o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário é isso, né? Muito bem, o resultado que Cristo produziu com a sua entrega na cruz do Calvário é trazer toda a humanidade para Deus, e aqui no Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nos mostra que Cristo ele é o único no céu digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Interessante ressaltar que Jesus Cristo, ele por cumprir toda a sua missão na terra, e a missão de Jesus não era fácil, que era ir para a cruz sem pecado. O diabo tentou Jesus de várias formas, de várias maneiras, e Jesus foi aprovado por Deus em várias circunstâncias da sua vida, porque ele rejeitou, né, os desejos dele, até mesmo no Getsemane, quando ele falou, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Queria que passasse aquele cálice, aquele momento difícil, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Jesus Cristo hoje foi glorificado, né? E sendo glorificado, ele é o único no céu digno de desatar esses selos e trazer essas bênçãos para toda a humanidade. Maravilha, né? Eu gosto dessa ideia, desse termo que você usou, digno, né? Jesus é o único digno, né, Davi? Sem dúvida. E é interessante olhar para o texto, né, de Apocalipse, um pouco antes da leitura bíblica, o versículo 3 do capítulo 5, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O verso 4, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, né? Sem dúvida alguma. Ele passou como se fosse um filtro, as etapas, porque ele estava destinado a isso também. Ele veio com esse propósito. Nós vemos aqui que João chorou, porque não havia quem pudesse desatar, mas um ancião apontou para ele, né? Ali, aquela multidão que estava ali, conhecia o Cordeiro, sabia que ele era digno, ele veio com um propósito, muito bem colocado pelo David. Esse processo no Getsemane, foi assim, nas questões, suou aquelas grandes gotas de sangue. Quem passa isso, né? Eu não sou um médico, mas eu já estudei um pouco sobre essa passagem, que é um processo em que as veias... essas veias finas do corpo, né? Elas rompem com tamanha pressão e opressão que vem sobre alguém. Tamanha depressão, a verdade é essa, depressão, ao ponto de romper e misturar o suor com água. E Lucas coloca muito bem isso nessa passagem. Tamanha pressão que estava sobre ele. Então ele passou por esse filtro. Ele é digno porque ele passou todo o processo para que viesse, né, através da cruz, resgatar aqueles que estavam pedindo, que isso é nós, né? Exato, digno, o filtro, eu gosto de ouvir essas palavras-chave, né? Versículo 5 do capítulo 5, né? Você citou, e um dos anciões me disse, né? Não chores, eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro.
Então nós louvamos a Deus e começamos aqui com chave de ouro, né? Com o Cordeiro que morreu e é o único digno, né? Então esse é o fundamento da realidade salvífica. Mas nós pensamos no outro ponto, que é o propósito global. E essa preocupação do propósito global, e eu vou dirigir ao presbítero Davi a pergunta, é que há muita gente trabalhando por motivação e propósito errado, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o real propósito de missões, da obra evangelizadora, ela se baseia na palavra de Deus, né? Da proclamação, né? Até aqui no tópico, subtópico, um propósito global, o segundo parágrafo diz assim: nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversões de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Esse propósito é colocado pelo próprio Deus, tá? São dois, eu coloquei dois aqui, são vários, que a igreja primitiva, que é o nosso exemplo, proclamava. Primeiro, que é o querido, a proclamação, anunciar todos os povos e nações, apesar das suas dificuldades, né? Pode ser a dificuldade cultural, étnica, social, financeira. Não é empecilho para uma igreja anunciar o evangelho. Não é empecilho. Não importa. O importante é ir em frente, tá? O segundo, irmãos, eu me coloquei aqui, que há um propósito da igreja, é interessante, se encontra em Mateus, no capítulo 28, verso 19, tá? Diz assim: portanto, depois da proclamação, é muito importante, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em conexão com, portanto, fazer discípulos, é o versículo 20. Como? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é falado, a palavra, né? E esse que estou convosco todos os dias até a conversão dos tempos. Essa conexão de Mateus, de 28 a 19, eu faço conexão em cumprimento com Apocalipse 5, 9, quando é dito aqui, né? Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus todos os homens de tribo, língua, povo e nação. Mas não basta somente proclamar. É necessário fazer discípulos. E como se faz discípulos? Porque o discípulo é imitador do seu mestre. É ensinando, fazendo o discípulo observar as ações, os exemplos, as falas, o ensino. Então é nesse ponto que a igreja primitiva também se fundamentava, que é o didaque, o ensino. O ensino como o segundo fundamento para a obra salvífica da humanidade. Não basta só proclamar. Tem que também ensinar. Muitos ouvem a palavra. Eles vêm à igreja, eles ouvem, eles aceitam, mas o posterior, com o seu acompanhamento, às vezes é negligenciado. E com isso enfraquece, não conhece a palavra. Vem as dificuldades, as adversidades, não está fundamentado na palavra e acaba se desviando do redil, vamos dizer assim. Então, o primeiro propósito é a proclamação e o segundo propósito é o ensino, fazer discípulos. Glória a Deus, né? Fazer discípulo, até porque tem a parábola do semeador, né? Que Jesus deixa muito claro ali os tipos de solo que a semente cai, né? À beira do caminho, entre os espinhos, né? Uma ave vem e come, mas uma semente cai em terra boa. E às vezes na terra boa, nós falamos de discipulado, é importante lembrar disso, porque não é só proclamar, né? Também é ensinar, que está no Mateus 28 aí, 19 ao 20, essa ordenança de pregar e ensinar a guardar todas as coisas. Quer dizer, então uma coisa é a proclamação, outra coisa é o ensino. Então é muito importante pensar nesse link. Há pessoas que sobreviveram, se a gente for olhar no contexto geral de igreja, né? Pessoas que entregaram a vida para Jesus e, eu vou usar um termo aqui, aos trancos e barrancos, eles foram ali cavucando, certos e arreios, e vai. E teve outros como eu que tive o privilégio de entregar a vida para Jesus e ser acompanhado por discipuladores idôneos da igreja, meu próprio pastor, que conduziu a Cristo também, sempre acompanhando, né, os primeiros passos. Isso é muito importante porque consolida, se torna mais fácil a caminhada, né? Principalmente nos primeiros passos da fé. Então é muito importante. O escritor, comentarista dessa lição, ele cita muito Roger Greenway, né? Que é um missionário norte-americano, tem vários escritos, e ele vai trabalhar uma ideia
desse propósito de proclamação, de ensino, né, desse cuidado, né? Um deles que eu quero citar aqui é que Deus deseja, um dos desejos que ele coloca, que Deus seja adorado e a sua glória conhecida entre todos os povos da terra. Quer dizer, como que Deus vai ser adorado? Através da proclamação. Como que ele vai ser conhecido? Através da proclamação, mas também através do discipulado, que eu louvo a Jesus, né? Vou citar aqui agora. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, sempre teve o discipulado. Hoje, algumas igrejas de uma forma mais organizada, como nós aqui em São José dos Pinhais, que temos um departamento para isso, né? Mas é muito fácil hoje o acompanhamento e o resultado é muito melhor porque sobrecarrega menos, né, os demais. Então, nós pensamos nesse ponto, o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica e também um propósito global, né? Podemos seguir, evangelista David, algum comentário a mais? Não. Davi? Damos sequência aqui então, pensando no próximo ponto da nossa lição. E aqui é muito importante a gente entender, porque senão a gente acaba tomando para si um fardo desnecessário, né? Porque é o nosso texto áureo, né? Quando Paulo vai dizer assim: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que gloriar, pois me é imposta, né? Eu vou deixar essa imposição, você pode comentar à vontade, tá, David? Mas o Davi, a gente estava ali na antessala conversando um pouquinho e ele trouxe umas ideias muito boas aí, né? Que eu gostei, né? Então vou deixar para ele. Mas se a gente tomar isso como uma imposição, no sentido de mandar, como uma ordem de um patrão para o empregado, dá a impressão que a gente vai carregar um fardo a mais. E não é essa a ideia do texto, né? Então, David, eu vou com você primeiro, tá? Pensando nessa disposição, né? Qual a nossa disposição? Mateus 24:14 vai dizer: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Né? Então, é o nosso subtema, né? Anunciando o evangelho de Cristo, anunciando o evangelho do reino até que Cristo volte. David, qual é a nossa disposição? Eclesiastes 9, e versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Nós, como cristão, eu sempre digo isso, pastor Valcir e presbítero Davi, nós como cristão, nós temos uma missão, e a nossa missão é cumprir o mandamento de Jesus, que é a ordenança de Jesus, melhor dizendo, né? Que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o cristão, ele tem que ter isso em mente. Ele tem que fazer discípulos de Cristo, como foi mencionado. Ele tem que proclamar o evangelho. Em algum momento, Paulo diz assim: prega a tempo e é fora de tempo. Eu costumo dizer assim que na empresa, quando você trabalha, você vendeu o tempo para a tua empresa. Então, se você vendeu o tempo para a tua empresa, você tem que ter um momento ali, talvez na hora do seu intervalo ou no final do expediente, para poder falar de Jesus e convidar essa pessoa para estar na igreja. Eu gosto de dizer assim que a nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem uma estrutura muito interessante, e o pastor Evalcir já comentou que nós somos uma igreja missionária, que fazemos missões e também discipulado. A estrutura da nossa igreja contribui muito para isso. Por exemplo, eu ganho alma, traz a alma para Jesus, levo a pessoa na igreja. Na igreja, a pessoa vai ter toda uma estrutura, ela vai ter os departamentos, ela vai ter a escola bíblica dominical para poder aprender e crescer aí no conhecimento, para poder andar junto com Cristo. Então, todo cristão, ele tem que pregar. Tem gente que diz assim: eu não sei pregar, mas fala de Jesus, fala o que Jesus fez na tua vida. O nosso tema da Assembleia de Deus, que vem lá desde Daniel Berg, é assim, para que nós possamos pregar, porque o tema são 4, né, pastor Valcir? Que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve vai voltar. Que é o tema dessa lição, né? É trazer essa proclamação para toda essa geração. Pregar para todas as pessoas, para que essas pessoas venham a ter Cristo. Pois Jesus já, em Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Então Jesus já tem tudo preparado. Nós, como cristãos, temos que usar todos os meios, métodos para alcançar essas almas e trazê-las para Jesus. E é interessante que isso é livre-arbítrio, você que escolhe. Nós proclamamos e a pessoa escolhe se quer Cristo
ou não quer Cristo, se quer ir para esse reino que Jesus tem pregado, que Jesus tem instruído, ou se você quer ir para outro lugar, né, que você sabe, ou é céu ou é inferno. A nossa disposição, então, está em pregar, né? Está em pregar. Eu lembro, uma oportunidade, o que eu vou comentar aqui é bem simples, né? Aconteceu. O tal do banheiro de rodoviária, ou o banheiro público, né? Você entra para fazer uso, quando fecha a porta ali tem descrição, você usou um termo? Provérbios de banheiro. Provérbios de banheiro público, né? Olha, essa é nova para mim. Provérbios de banheiro público, né? E eu entrei, e estou ali, e havia vários convites. E eu peguei uma caneta e escrevi: Jesus é a solução para a sua vida. E grifei bem forte. Falei, já que todo mundo escreveu o que puder aqui, eu vou escrever isso. E passou-se um tempo, eu retornei e passei aquele banheiro. E aí eu olhei embaixo. Mas não entrei para fazer uso, mas entrei pela curiosidade do que havia escrito, se tinham deixado, né? Fui lá rápido, aí eu entrei, estava escrito embaixo: amém. Outro: eu creio, recebo. Então, assim, é interessante, você usou um termo de todos os meios. Claro, é bem simples isso, mas para se anunciar o Evangelho, não há necessidade. É claro que é bom um curso teológico, nós deixamos o convite, eu estou coordenador de ensino e temos vários cursos livres e superiores aí para você poder estar aprofundando o seu conhecimento, mas necessariamente, né, estou diante de 2 teólogos aqui também, né, aprofundados, mas assim, necessariamente para pregar o Evangelho, nós falamos da igreja de Antioquia na aula passada, e ela foi fundada por leigos. Quando sofreram a perseguição, espalhou, e o Evangelho chegou a Antioquia por essas pessoas. Imagina se eles primeiro tivessem que parar, vamos falar com Paulo para fazer um curso teológico. Não. Anunciar o Evangelho. É claro que se tornou uma grande igreja, um modelo missionário. A capítulo 13 de Atos vai falar que lá havia mestres, doutores, lá havia pessoas de alto gabarito, né? Barnabé, Níger, Simão, o próprio Paulo, né? Então pessoas de alto quilão, se eu posso usar assim, de conhecimento, porém com um propósito único. Mas ela foi o Evangelho chegou lá por pessoas assim. Então eu gosto dessa ideia de todos os meios. Qual é a nossa disposição? Qual é a sua disposição? Pergunte isso à classe, aos seus alunos, qual é a disposição que você tem tido para a proclamação do Evangelho do Reino, para o discipulado também, que é muito importante. Davi, vamos lá no segundo ponto aqui, que esse aqui é bem objetivo, ele se autoexplica, né? Porque Paulo vai falar de obrigação, de punição, né, nesse texto, porque me é imposta essa obrigação, mas eu gosto de usar o termo, vou deixar contigo, acho que anunciar o Evangelho é um privilégio. Né? É um privilégio. Eu quero aqui, antes de tudo, ler o que está na lição. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. Uma coisa é alguém impor, e uma coisa é a pessoa receber essa imposição. Como ela recebe essa imposição? Vamos falar sobre isso. Tá? Eu quero falar primeiro, é que Paulo tinha em mente isso, que a origem do chamado dele, lá em Atos 9, é interessante. Não era uma chamada romântica. Não foi uma paixão, algo assim, eu recebi, estou deslumbrado. Não, uma responsabilidade, uma seriedade. Hoje, muitas pessoas ouvem a pregação sobre missões, ele se sente apaixonado pelo termo, aquela romântica, né? Aquele romantismo, mas às vezes se frustram, porque é uma vocação. Acima do chamado, primeiro, é a vocação para isso. Tá? Não era isso, esse chamado dele não era da imaginação humana, mas a origem do chamado dele era em Deus. Quando ele recebe em Atos 9, por isso ele não se gloriava e nem se envaidecia, pois sabia que era dependente de Deus, por isso se sentia constrangido, a palavra é esta, isto é, imposto a pregar o Evangelho. Ele foi constrangido. Sabe por quê, irmãos? Porque o chamado era direto de Deus, é algo sublime. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aquela sujeiraiada toda que nós éramos, quando recebemos e somos lavados pela sua palavra, nos sentimos limpos, nos sentimos tão maravilhosos com essa lavagem da palavra dada por Deus, que nós nos entregamos totalmente. Tá? Aí eu quero usar a palavra que ele usa, até aqui está no texto, que é o texto áureo da nossa
nossa lição, até nós estávamos comentando, você comentou na antessala, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Por que ele não se gloria? Porque foi imposta sobre ele, realmente, uma obrigação imposta sobre ele. Tá? Porque ele fala isso na segunda parte, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu estava estudando essa palavra imposição, que isso me chamou a atenção, e eu fui para o original, do grego, o verbo que ele usa impor é peso, tá? Que é epikemai, que é impor, colocar sobre algo ou sobre alguém um peso. Tá? Mas o apóstolo usa a palavra conjugada epikeitai, que ele conjuga na primeira pessoa, me é imposta, eu me coloco. A palavra epikemai é como se alguém se colocasse debaixo de um peso voluntariamente. Por quê? Porque se sente constrangido. E ele se colocou debaixo dessa pressão, vamos dizer assim, desse peso, que foi o seu chamado, lá em Atos 9, lá quando ele estava descendo para Damasco. Né? Cada crente, para mim finalizar, cada crente deve sentir a mesma imposição, mas não aquela imposição obrigatória, que nem o senhor colocou, né? É algo voluntário, algo que faz por amor. Eu mesmo me coloco, eu me jogo, eu me coloco debaixo dessa obrigação. A que Paulo chama de obrigação, em 1 Coríntios 9,16. Não devemos recuar diante dos desafios da chamada. Assim como Paulo não recuou, nós não devemos recuar. Tá? E eu quero usar aqui, para concluir, uma frase do reverendo Adam Clarke. Ai daquele homem que corre quando Deus o enviou, e ai daquele que se recusa a correr, ou que deixa de correr quando Deus o enviou. É pesado, hein? É forte essa expressão aí. Dá uma ideia quando você comenta dessa imposição, né? Dessa condição de Paulo do escravo da orelha furada, né? David, o escravo da orelha furada, porque ele, quer dizer, você está livre, você pode ir, mas eu quero ficar. Paulo sempre permeou a questão ministerial como um escravo alforriado, um escravo livre, que apesar de ser liberto, ele ainda ficava na casa, a questão do furar a orelha, né, do brinco, que dava a entender que ele era alforriado, ele era livre, mas por amor ao seu Senhor, ele ainda se colocava debaixo da pressão da mão, né, do jugo, mas voluntariamente, por amor ao seu essa Senhor. Ideia de voluntariado, essa ideia de privilégio, Paulo tinha muito inserido em si, nos ensina muito nas suas cartas, né? É muito interessante pensar isso. Nós pensamos aqui então no qual é a disposição e pensamos também no porquê me é imposta essa obrigação. Eu quero aqui agradecer, hoje a nossa lição é um pouco mais curta, né? Mas louvamos a Deus, a primeira vez nós trabalhamos com a lição de 2 tópicos, né? Glória a Deus por isso, mas eu cito porque ela é o link entre a 12 e a 13, muito importante essa lição, né? No seu conteúdo. Mas, David, algum comentário a mais? Não, sobre só a questão do caminho de Damasco, né? O pastor presbítero Davi já falou muito bem sobre isso, que Paulo ele recebeu essa vocação de Deus ali. Mas isso demonstra já que Paulo vem lá de trás vocacionado, né? Paulo ele já tinha uma vocação de pregar as boas novas, pregar sobre, por exemplo, o judaísmo. Ele já vem sendo instruído aos pés de Gamaliel, e quando Jesus encontra com ele em Damasco, Jesus vai recitar uma frase para ele: dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Interessante que essa frase no primeiro século, ela dizia mais ou menos assim: tudo que você aprendeu, era uma frase comum, nada se equipara com o que eu vou te ensinar. Então Jesus ele vai verbalizar a frase, segundo alguns estudiosos, mesma frase que Gamaliel vai dizer para Saulo. Então Paulo, quando recebe essa palavra de Cristo, ele já entendeu que Jesus tinha algo interessante para ensinar para ele, e ele vai aprender isso no caminho de Damasco, ele vai aprender isso no deserto da Arábia, e no deserto da Arábia, onde Paulo vai receber revelações de Deus e ir até o terceiro céu. Ele mesmo vai dizer: com isso um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu até o terceiro céu. E Paulo é aquele que vai escrever, né? Hoje nós participamos da ceia nessa semana, e a ceia o tema é o que Paulo vai escrever, porque eu recebi do Senhor. Paulo não recebeu de Pedro, não recebeu de nenhum outro apóstolo, ele recebeu de Cristo. E ele recebeu esse chamado para proclamar as boas novas e falar sobre o caminho. Mas Paulo, o pastor Evalcir, estava muito preparado. Nós falamos sobre fazedores de tendas nisso. Paulo ele tinha um preparo acadêmico, ele possivelmente falava em latim,
falava em grego, hebraico, aramaico. Então era alguém muito culto e com toda essa sabedoria ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a seguir: irmãos, eu não vim a vós com palavras de sabedoria persuasivas humanas, mas eu vim com demonstração de poder de Deus. E é isso que um missionário tem que ter. E é isso que eu e você, isso que nós precisamos ter. Poder de Deus. Isso nós vamos conquistar através da oração. E a igreja precisa. Orem pelos missionários, orem pelos professores, orem por aqueles que estão proclamando o evangelho. Até porque nós aprendemos na lição que existem 3 tipos de fazer missões. Primeiro, você vai. Segundo, você pode ofertar. E terceiro, você pode orar. E eu arrisco uma quarta, como diz um pastor: não atrapalhe quem faz missões. Né? Não atrapalhar é muito importante, né? Boa. Davi, algum comentário? Só para colaborar com o que o David falou. Quando Ananias indaga, né, a Deus sobre então Saulo, olha o que o Senhor fala a Ananias: vai, porque é este para mim, ou a versão NAA, né, usa a palavra instrumento. Por causa do quê? Por causa do preparo que tinha. Né? Nessa questão aqui. Mas se nós estudarmos os conceitos dos fariseus, grande parte das doutrinas cristãs ela vem do farisaísmo também. Né? O Senhor Jesus ele era compatível em alguns conceitos doutrinários dos fariseus. Tá? E Paulo já traz toda aquela embarca, né, do farisaísmo, que era uma doutrina já conhecida na época. É um instrumento, era como bem colocado por ele. Ele tinha o conhecimento acadêmico, religioso dos fariseus, tá? E ele falava idiomas, o grego, o latim também, e acima de tudo ele era um cidadão romano, o direito de ir e vir. Por isso que ele é um instrumento. Certa vez, só para me encerrar aqui, é interessante, um certo tempo eu trabalhei com o Fábio, e ele falou assim: Davi, vamos colocar uma prateleira aqui, então você faz aí, coloca as mãos francesas e tal. Eu peguei a furadeira, furei e tal, coloquei a bucha, peguei o parafuso para colocar, e eu peguei uma chave de fenda. E eu ficava lá, a chave ficando pequena, tentando colocar o parafuso, mas terrível, terrível. Aí o Fábio falou: não, meu querido, pega essa chave de fenda aqui. A chave de fenda muito grande. Ele pegou aí, com facilidade, sem problema nenhum. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós somos instrumentos na mão de Deus. Porque no final do dia, todos nós, como ferramenta de Deus, nós vamos para a mesma caixa. Né? Exatamente. Seja uma chave de fenda pequena ou grande, somos todos ferramentas de Deus. Ou instrumentos de Deus. Para a mesma caixa. É um trocadilho interessante, né, quando vocês falam de Paulo, desse conhecimento. Eu ouvi até do comentarista da lição, pastor Wagner, uma vez em Colombo. E Paulo, no Aerópago, ele ousou dizer, né, um trocadilho só, né? Em que idioma vocês querem que eu pregue para vocês? De tanto conhecimento, e não era qualquer um que discursava no Aerópago, né? Então, assim, gente, nós queremos agradecer a Deus por você que está nos assistindo. Quero louvar a Deus pela sua vida, irmão Davi, irmão David. Deus abençoe vocês. Continue usando como instrumentos, né, nas poderosas mãos dele. Com certeza vão longe, né? Eu concluo dizendo que evangelizar é um ato de amor que foi derramado no meu e no seu coração, nossos corações, através de Cristo Jesus. Quando entendemos isto, esse ato não torna um fardo, mas sim um privilégio. Esse é um pensamento que veio à cabeça, eu tomei nota. E a conclusão da lição diz assim: não podemos então desviar 1 milímetro do santo propósito divino, que é proclamar o Evangelho, que é esse privilégio que temos, meus irmãos, do propósito de missões. Deus te abençoe em nome de Jesus, a você que esteve conosco. Deixa o convite para a próxima lição, a última lição do nosso trimestre, Missões e a Volta do Senhor Jesus Cristo. Convido você para acessar através do YouTube, Facebook, Instagram, nossos endereços aí, YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook o mesmo endereço, o Instagram EBD_IADMSJP, e também você pode assistir pela TV Mão Amiga, terça, quinta e sábado, às 15 às 16 horas, canal 24 e 524 da NET Claro, e também pelas plataformas digitais. Deus te abençoe, nós vamos a uma oração agora. Eu quero orar, agradecendo a Deus pela sua vida e abençoando em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome neste momento, pela graciosa presença do Senhor nesse ambiente, pelos comentaristas de hoje, Pai, evangelista David, presbítero Davi,
Homens de Deus, Pai, capacitados e forjados para essa boa obra. Abençoa, Pai, a TV Mão Amiga, a sua diretoria, através do evangelista Daniel Neck e demais que compõem. Abençoa nosso pastor-presidente, pastor Ival, a diretoria da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, bem como o nosso campo eclesiástico. Abençoa a obra missionária. Oramos, Pai, pelos missionários agora, lembrando deles, de suas famílias e rogando as suas bênçãos e a direção sobre a vida de cada um deles. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, um coração com Cristo é um missionário e um coração sem Cristo é um campo missionário.